RDC 275/2002, que trata dos POPs para esses estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos, que, falando mais especificamente, todos os procedimentos operacionais da RDC 275 de 2002 da Anvisa vão envolver POP para higienização de instalação, equipamento, móveis e utensílios, vai envolver o controle também de potabilidade da água, a higiene e saúde dos manipuladores, o manejo dos resíduos, manutenção preventiva e calibração dos equipamentos, tem que ter um controle, tem que estar registrado também. Todas essas operações devem estar devidamente registradas, assinadas e datadas por um responsável. Então, além de tudo isso, tem o controle integrado de vetores e de pragas urbanas. Não podemos também nos esquecer da seleção das matérias-primas e embalagens, ingredientes e do programa de recolhimentos de alimentos, todos descritos em POPs padronizados. A portaria 326 da Anvisa, de julho de 1997, ela vai aprovar o regulamento técnico das condições higiênico-sanitárias e de produção e de boas práticas de fabricação para aqueles estabelecimentos que produzem e industrializam alimentos, que se aplica a toda pessoa física ou jurídica que tenha um estabelecimento que vai produzir e industrializar. Então já falamos algumas vezes dessa sigla, né, BPF, Boas Práticas de Fabricação. Mas afinal de contas, o que vem a ser isso? Né? Então, boas práticas de fabricação, na verdade, é um conjunto de práticas, né? Um conjunto de regras que eu implemento na minha empresa com o objetivo de eu prevenir a contaminação no meu produto. Uma vez que nós falamos que o conceito de segurança de alimentos, do Food Safety, tem essa finalidade de proteger o meu produto, né? De fornecer um alimento seguro. Então eu tenho um alimento seguro uma vez que eu consigo proteger a contaminação relacionada ali ao meu produto, né? Então as boas práticas de fabricação, elas vão envolver, por exemplo, edifícios e instalações, vai envolver o pessoal que manipula, né? Vai envolver produtos químicos, materiais, incluindo a parte aí de embalagens, equipamentos, processos de manutenção e limpeza, por exemplo, armazém. Então, o que é armazenado, próximo de quê? Eu tenho bastante coisas aí a serem consideradas, incluindo as etapas aí de transporte de produtos, seja no recebimento de matérias-primas, seja no envio do meu produto para um cliente, por exemplo. Isso vai então envolver diferentes áreas da empresa, desde a área de produção, né, o setor industrial, como também o pessoal do controle, garantia de qualidade, outras áreas como desenvolvimento, que vai testar o material, enfim, quem vai ali desenvolver o meu produto. Então, vou envolver diferentes áreas nesse processo, incluindo o pessoal também de compras, que tem uma participação relevante quando a gente fala de aquisição de materiais e serviços, né? Além disso, eu tenho outros envolvimentos nas boas práticas que são, por exemplo, controle de pragas, né, o conceito de pragas. Por eu trabalhar numa indústria de alimentos, consequentemente, a minha empresa ela vai ser um atrativo natural, né, para as pragas. Vamos falar em detalhes na sequência. Então, vou também focar num processo aí de rastreabilidade, num procedimento de rastreabilidade, para eu saber minimamente, né, pelo menos, né, para onde meu produto foi, quanto foi do meu produto para cada cliente, que lote foi enviado, e também com relação às matérias-primas que eu utilizei nesse lote, nesse produto. Né? Então, esses são elementos básicos aí de um programa, né, de um trabalho, processo de rastreabilidade. E também isso vai me possibilitar eu implementar um processo, um procedimento também de recolhimento e recall. Né? Então, sem uma boa rastreabilidade, eu não consigo ter um programa eficiente, eficaz de recolhimento. Bom, o que vem a ser então rastreabilidade, recolhimento e recall? Rastreabilidade, então, é eu saber o quanto eu tenho de cada produto, de cada lote de cada produto, em cada lugar. Então, vai me permitir saber que lote eu mandei para cada cliente, que quantidade daquele lote foi para cada cliente e quanto eu ainda tenho em estoque.
Então eu vou conseguir rastrear tudo que eu tenho daquele material. Então esse é o conceito de rastreabilidade e ele vai permear desde o meu fornecedor, do lote do meu fornecedor, até lotes do meu produto acabado que eu enviei para o meu cliente ou que o meu cliente veio buscar, dependendo aí da modalidade do frete, né? Além disso, quando eu olho para recolhimento, significa eu ter a capacidade de recolher um produto que ele está fora de especificação, um produto que ele não está seguro, né, que ele pode vir a ter uma contaminação ou também que ele pode apresentar alguns aspectos problemáticos aí com relação à identificação, alguma coisa relacionada à embalagem. O conceito de recolhimento é eu ser capaz de recolher esses produtos. Daí vem a importância da rastreabilidade. Eu não consigo recolher uma vez que eu não sei onde está, certo? E o recall, ele está relacionado aí pelo próprio nome, né, de call. Então seria uma rechamada, traduzindo aí, né, um recall. Então eu vou também fazer uma chamada. Isso acontece, é mais propício para quem lida com bens de consumo, como é o caso da cerveja, por exemplo, né? Então quem lida com bens de consumo muitas vezes tem que, além de um recolhimento, fazer um recall, né? Então o processo de recall ele vai envolver aí a comunicação direta com autarquias, como por exemplo uma vigilância sanitária, o Ministério da Agricultura, para quê? Veículos de comunicação, né, como televisão, por exemplo. Para que isso acontece? Para eu informar o consumidor final, né? Você, pessoa física, precisa ser comunicado quando tem um produto, um bem de consumo que está no mercado e esse bem de consumo ele não está seguro, né? Ou pelo menos aquele lote. Então, diferentes marcas aí tiveram impactos com relação a isso, né? Produtos que efetivamente causaram algum malefício para o consumidor final, teve um histórico, né, de problemas. Então, visam, né, as boas práticas de fabricação, ela visa também proteger a credibilidade do fabricante, da marca. Bom, então os benefícios, né, de quem trabalha, de quem implementa boas práticas de fabricação. Então, além do alimento seguro, eu vou ter também consequente diminuição de reclamação de clientes, uma vez que eu vou ter um produto mais controlado, eu vou ter processos que me deem mais controle dos lotes dos meus produtos, eu vou também conseguir atender reclamações, caso eu tenha, né, em tempos menores, uma vez que eu conheço melhor o meu produto, os meus processos. Isso vai influenciar positivamente no meu ambiente de trabalho, porque eu vou ter um ambiente de trabalho mais limpo, mais organizado, né? As boas práticas elas vão incluir um conceito de housekeeping, que quando nós trazemos, por exemplo, outras ferramentas, outras culturas, nós vamos ter os 5S, né, que vai trazer aí limpeza, organização, priorização, diferentes aspectos para eu manter um ambiente melhor. Isso também faz parte aí de um programa de boas práticas de fabricação. Além disso, isso vai impactar positivamente no meu pessoal, né, os funcionários, os colaboradores da empresa, que vão, uma vez que tem esses processos implementados, eu vou inclusive ter uma ligação direta com uma cultura organizacional focada aí nessa parte de segurança de alimentos. Então, é claro, isso vai ter que vir de quem está na liderança, né, a alta direção da empresa, a liderança da empresa, ela tem que ser a primeira a vender a importância desses aspectos dentro da empresa. Por quê? Isso tem a possibilidade, esse conceito de segurança de alimentos, de boas práticas de fabricação, tem a possibilidade de não só ser implementado dentro do ambiente profissional, mas também dentro dos lares de cada um dos seus colaboradores. Tendo explicado então a importância das boas práticas de fabricação e tendo introduzido esse conceito, eu preciso falar agora para vocês a respeito de contaminantes, de contaminação, né? Então, se a segurança de alimentos ela visa proteger o produto de forma que eu tenha um produto seguro no mercado e as boas práticas de fabricação elas contribuem para que eu tenha esse produto seguro no mercado, né? Então eu preciso falar sobre seguro a quê? Né? Então existem diferentes contaminantes aí que podem influenciar o meu produto, né? Quando nós olhamos para a mídia, nós vemos aí históricos de contaminação relacionados a diferentes aspectos, né,
diferentes produtos também. Então agora, algum detalhamento mais específico com relação a isso pode ser atribuído aí nesse sentido. Tá? Então o conceito de contaminação, na verdade, está relacionado ao que nós chamamos de perigos. Sim, perigos, né, em alimentos. Tá? Então eu tenho diferentes categorias de perigos em alimentos. Eu tenho a categoria de perigos físicos, perigos químicos e perigos biológicos. Existem ainda outras categorias, mas vamos focar nessas três que são as categorias chaves aí que são controladas hoje no mercado e que fazem parte aí das normas internacionais conhecidas, tá? Então, o que vem a ser perigos físicos? Então, alguns exemplos, tá? Que pode ser uma contaminação no meu produto, no meu alimento. Pedaços de vidros, lascas de madeira, fragmentos metálicos, insetos ou partes de insetos, fragmentos de embalagem, pedaços de luva e que nós chamamos de sujidades, que vem a ser alguma poeira, que vem a ser alguma sujeira aí de superfícies ou até mesmo do próprio piso. Enfim, esse é o conceito de sujidades, tá? Então esses são alguns exemplos de perigos físicos mais comuns que podem vir a contaminar o meu produto, o meu alimento, a minha bebida, né? Além disso, nós temos também a categoria de perigos químicos, tá? O que vem a ser os perigos químicos? Então, alguns exemplos de contaminação de perigos químicos. Eu tenho solventes que são utilizados aí por um equipamento, né, em algum processo. Eu tenho resíduos de processos de limpeza. Eu tenho a presença de metais pesados em insumos, né, pode vir a gerar uma contaminação química. Inclusive, um ponto muito importante é a questão de óleos lubrificantes. Né? Quando eu olho para a questão de insumos de processo, alguns processos vão exigir que esses insumos eles sejam um grau alimentício. Por quê? Para que eu não tenha uma contaminação por perigo químico no meu produto, no meu processo. Né? Muitas vezes são utilizados aí em processo de manutenção, sempre vai ter que levar em consideração essa questão aí de será que precisa ser grau alimentício ou não? Tudo isso vai depender aí do risco do meu processo. Tá? Então essa é a categoria aí que nós chamamos de perigos químicos. Dentro dessa categoria de perigos químicos também existem os perigos que são chamados de perigos alergênicos. O que vem a ser os perigos alergênicos? Está relacionado aí ao potencial de alergenicidade que uma pessoa tem. Né? Então nós temos os alérgicos e os intolerantes, que são diferentes perfis de consumidor, a depender do produto. Isso pode causar alguma alergia, alguma intolerância. Então existe um grupo de produtos, né, um grupo de alimentos, de materiais, que eles são mais conhecidos pelo seu potencial alergênico. Então nós temos alguns exemplos que inclusive fazem parte da legislação e, consequentemente, o fabricante daquele produto ele tem que declarar a presença desses alergênicos em rotulagem. Quais são eles? Então, amendoim, ovos, leite, trigo, pescados, crustáceos, soja, castanhas, diferentes tipos de castanha, como a do Pará, do Brasil, de caju, amêndoas, nozes, macadâmia, pistache, pinhole, né? E também tem o látex natural. Né? Dentro do mercado de bebidas, alguns vão ser mais comuns, como por exemplo o uso de trigo, o uso de soja, né? O uso de algum nuts, né? O que nós falamos aqui, as nozes, as castanhas e tal. Então, dependendo do processo que eu tenho, dependendo aí da diferente variação que eu tenho no meu produto, né? Se eu utilizo esse tipo de material, é importante que o consumidor final tenha acesso por uma questão de perigos alergênicos. Né? Então, é nosso papel, dentro da cadeia de alimentos, manter a segurança do produto também com relação à contaminação aí alergênica, nesse caso. Esse é um tema muito importante que vai envolver conceitos que nós chamamos de contaminação cruzada, que nós vamos falar mais à frente. Então, falamos de perigos físicos, falamos de perigos químicos, incluindo o perigo alergênico, que acaba entrando nessa categoria, e nós temos também a outra classe de perigos convencionais, que são os perigos microbiológicos ou biológicos, que estão relacionados aí a bactérias
bolores e leveduras, vírus, né? Então eu preciso proteger o meu produto com relação a esses micro-organismos, daí vem a palavra de perigos microbiológicos. Pois bem, então dentro dessa categoria microbiológica eu também vou ter diferentes tipos de micro-organismos. Então eu vou ter bactérias, vírus, bolores e leveduras, protozoários, não vem ao caso a gente detalhar cada uma. A questão é que eu tenho diferentes fontes aí que podem trazer contaminação microbiológica para dentro do meu produto, né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, para as bactérias, nós temos aquelas que são patogênicas e aquelas que são deteriorantes, né? A bactéria deteriorante, ela vai deteriorar as propriedades do meu produto. Então, ela vai atacar os aspectos que nós chamamos de aspectos organolépticos, que está relacionado ao aroma, né, ao quão saboroso é aquele produto, né? Então, ele vai estragar o produto. Não necessariamente vai deixar aquele produto inseguro, vai causar algum mal. Mas a qualidade ela vai ser atacada, tá, pelas bactérias deteriorantes. E nós temos também as bactérias patogênicas, que são aquelas que efetivamente vão trazer um dano significativo aí para a saúde do consumidor. Então, alguns exemplos podem incluir salmonela, alguns bacilos, né, alguns clostridiums, tá? Então, existem algumas classes aí também dentro dessa categoria. A mesma coisa dentro de bolores e leveduras, a mesma coisa dentro de protozoários. Então, o grande foco aí também das boas práticas de fabricação, principalmente quando nós olhamos aí para as condições de processo, né, é evitar a contaminação do meu produto por contaminantes biológicos ou microbiológicos. Tá? Então, repetindo aí as categorias para a gente fazer um lembrete, eu tenho perigos físicos, citei alguns exemplos, perigos químicos, incluindo os alergênicos, e nós temos também os perigos microbiológicos. E com as boas práticas de fabricação, eu vou estar no caminho para prevenir a contaminação do meu produto com relação a esses perigos.